Tem alguém feliz aí? Aí, e eu tenho certeza que você está feliz por tudo que Deus tem feito na sua vida e por tudo que Deus vai fazer na sua vida. O ano ainda não acabou, gente. Hoje é dia 21, faltam 10 dias. Você ainda tem 10 dias de colheita. Você acredita nisso? Sabe uma coisa que o Espírito Santo falou para mim esses dias? Eu estava orando por uma situação de cura por uma pessoa e o Espírito Santo falou assim para mim: mude a sua oração. Tá bom, Espírito Santo, como que eu mudo a minha oração? Fala para ele mostrar a força do braço dele. Espera aí, Espírito Santo, você está falando para eu falar para Jesus mostrar a força do braço dele? É isso, tenta fazer isso. E eu estou convicto de que a cura virá para essa pessoa em nome de Jesus. E assim a gente vai aprendendo com ele. A gente coloca limites para a nossa fé. A gente se auto-encaixota numa caixinha de fósforo, muitas vezes. E a gente faz Deus ficar pequeno, porque a nossa fé é pequena. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós é ilimitado, ilimitado. Amém para isso? Amém. Eu acho que você está com fome, né? Gente, tem tanta coisa boa para comer. Meu Deus. Acho que é por isso que eu vi uns rostos aqui diferentes que eu nunca vi antes na Igreja Sem. Em 2025, o Senhor falou que seria o ano da colheita. E desde 1º de janeiro desse ano, a gente tem visto colheita para tudo que é lado. Na verdade, a colheita começou antes, Cicinha. Em dezembro, o Senhor começou a realizar coisas fenomenais. E aí, a gente vai para o Senhor e fala: Senhor, mas o que está acontecendo? É que eu vou fazer tanto no ano que vem, que eu preciso de um pedacinho desse ano ainda, para caber todas as coisas que eu vou fazer. E algumas pessoas começaram sim, colhendo em dezembro de 2024. Uau! Pastor, 10 dias, pastor, até agora não aconteceu nada. Já se passaram 350 dias e nada, pastor. Sempre falo, nosso Deus criou tudo em 6 dias. Talvez por isso que você não tenha recebido ainda parte da sua colheita. Talvez esteja faltando fé para você. Acordar de manhã. Quem entende um pouquinho de roça aqui, ou que é um grande agricultor, sabe que tudo no campo começa cedo. Acorda cedo quando o sol está nascendo ainda. Isso é sobre empenho da nossa parte. Quando a gente fala em colheita, a colheita demanda alguém ir lá colher. O agricultor não fica em casa, sentado, esperando o grão começar a cair do telhado. Aumenta a sua fé aí. Aumenta a sua fé aí. Aumente a sua fé aí. Vai, feche seus olhos aí, vai. Vamos parar de conversa fiada. Vamos lá, feche seus olhos aí. Espírito Santo de Deus, essas pessoas que estão aqui, que são a sua igreja, que são seus filhos e filhas,
Eles precisam agora, Senhor, que o Senhor os encontre com o teu poder e faça aumentar a fé deles, Senhor. Porque a colheita já existe. Os grãos já estão maduros. E esperam por eles. Aumente a fé deles agora, Senhor. Agora. Agora, Espírito Santo de Deus. Agora. O Senhor pode. E nós clamamos, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas. 10 dias, para quem ainda não colheu, podem ser a melhor colheita da vida destas pessoas, em nome de Jesus. Nós somos aqueles, Espírito Santo de Deus, nós somos aqueles que escolhemos crer no teu agir sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Uau. Grandes avanços. Gente, eu deveria, não deveria nada, mas eu poderia ter gravado tantos testemunhos que eu ouvi ao longo desse ano. Sabe aquelas coisas assim que você é pastor, mas você ouve uns negócios assim que você fala, uau Deus, como pode? Como pode? E assim foi o ano todo. Eu amo esse Deus cada vez mais. Como Ele faz questão de abençoar os teus filhos. E não podia ser diferente. Essa igreja colheu muito esse ano. Eu quero aqui só lembrar algumas coisas, e se você lembrar também, você me ajuda. Mas esse ano nós tivemos o processo de leitura da Bíblia. Nós ainda temos um grupo, e durante o ano todo nós estivemos lendo a Bíblia, acompanhados do pastor Renato, que foi orientando, tirando dúvidas, e eu acho isso fantástico. Acho que foi um grande avanço da Igreja Essência. Eu entendo que algumas igrejas, por serem muito grandes, não conseguem fazer coisas como essa. E a gente que não é tão grande, somos grandes sim, mas não tão grande quanto eles, a gente pode fazer isso e nós temos que celebrar isso. Porque aprendemos muito sobre Deus, e aprendendo sobre Deus, aprendemos sobre nós. Quem nós somos em Deus. Nós tivemos o nosso jejum corporativo, fantástico. Faremos já outro logo no começo do ano agora. E muitos testemunhos a partir da entrega do jejum corporativo. Nós tivemos inúmeras curas físicas, inúmeras. Mas nós tivemos infindáveis curas na alma de pessoas aqui. Eu não sei se uma coisa é maior do que a outra. Para mim pouco importa, as duas são fantásticas. E eu olho para tudo que Deus faz, eu acho show, eu celebro tudo, até uma coisinha, uma pedrinha no chão, eu estou celebrando Deus. Eu aprendi que enquanto você celebra as ações de Deus, você cria espaço para novas ações de Deus no seu coração. Amém? Nós tivemos o nosso batismo, nós tivemos 2 batismos, porque nós tivemos o nosso batismo aqui, depois tivemos o privilégio de batizar o Pedrinho e a Laisa lá no Happy Day, foi legal, foi bem legal, gostei muito. Nós tivemos a nossa vigília, que a pastora Ana coordenou, foi fantástico. Nós tivemos o Happy Day, que foi maravilhoso.
fique atento que a gente quer começar a organizar o nosso Happy Day já no começo do ano, para ser feito em novembro, em torno de novembro ou outubro, e talvez a gente faça disso até um retiro nosso, para ser, em vez de um dia, serem 2 ou 3 dias. Ore por isso e aumente a sua expectativa com isso. Nós tivemos a consolidação das áreas da igreja, do Insight, com a liderança da Lisa e o time dela, a intercessão com a pastora Gabi, os flechas com a Jaque, fantástico. Tem gente, até tem casais aqui que estão até pensando em ter outros filhos para poder. A Bruna falou para mim que quer ter outra criança. Meu Deus do céu, o Senhor ajude a Bruna e o Jones. Nós tivemos o Jump, fantástico Jump. Uau, muitas coisas sensacionais eles fizeram ao longo do ano. Até ontem, né? Ontem. Demais. Nós tivemos um avanço da nossa governança com o Everton, da gerência de culto com a Jaque, com a Cris, com a Soraya, com a Nilza. Tivemos a área de concierge com a Juliana. Tivemos o Única com a pastora Gabi. Aliás, a pastora Gabi está precisando de gente para o Única. Amor, não era para eu falar? Já falei agora, desculpem. Nós consolidamos o Fortes, que é o grupo de homens. Tem algumas arrumações que estamos fazendo, mas já está acontecendo. Começamos o Ouse, que é um grupo de jovens da igreja, com a Emily, a Dudinha. O Wi-Fi com a célula na loja da Nana, na casa do Marcelo e da Jaque. Sensacional. E creio que esse ano abriremos mais 2 células, pelo menos. Tivemos um crescimento fantástico da adoração da Igreja Essência. Algumas mudanças aconteceram no meio do ano, e aí a gente viu a adoração tomar um outro rumo. Não que era ruim ou que estava ruim, mas Deus sempre acrescenta mais, e foi fenomenal o que aconteceu e o que vem acontecendo. O Senhor nos deu uma coisa chamada Casa de Salomão, que é uma área da igreja sobre conhecimento, sobre ensino. E aí, muito desafiador. Nessa Casa de Salomão, nós estamos reunindo o projeto Vida Plena. Eu sou fã número 1 do projeto Vida Plena. Eu vou ser o primeiro seguidor desse projeto. Nós também vamos começar já agora, em fevereiro, o nosso discipulado, projeto de discipulado da igreja. Vamos continuar com a leitura bíblica. Vamos ter cursos semanais. Vamos ter uma biblioteca que você vai poder acessar sobre conhecimentos, desde história da igreja, os mártires e tudo mais. Tudo isso reunido num lugar só. Nós vamos ter livros orientados para leitura. Alguém queria fazer uma loja de livros aqui na igreja. Eu achei fantástico a ideia, mas a gente só não avançou ainda nisso, porque a ideia dessa igreja é que não haja lucro da igreja na venda desses livros. E aí a pessoa falou: pastor, você não está entendendo, eu vou comprar todos os livros e eu não quero 1 centavo. A igreja vai poder vender isso. Falei: ótimo, maravilhoso, e Deus vai te abençoar ricamente por isso. Mas a igreja vai vender pelo preço que você comprar. Você entende isso? Acho que você não entende isso. Sabe o que acontece, gente? Eu não queria falar isso, sabe, pastor, mas eu vou falar. Tem pessoas aqui que foram muito machucados, explorados em outros lugares.
e acha que isso vai acontecer em todo lugar. Nessa casa, não. Nessa casa, não. Nessa casa, não. Essa é uma casa para as pessoas serem amadas por Deus e por outras pessoas. Sem exploração. De nenhuma forma. Se você nunca passou por isso, você não está entendendo o que eu estou falando. Mas se você passou, se você foi machucado em algum lugar, você sabe muito bem o que eu estou falando. E agora a gente também tem a Casa de Compaixão, que é a Salete que está à frente. E essa é uma área da igreja que vai fazer um trabalho assistencial, vai fazer capelania. Meu Deus, essa mulher vai trabalhar tanto. Edu, marca horários para você encontrar com ela, viu? E a gente tem a área de eventos da igreja, que a gente quer esse ano investir muito, consolidar, porque a gente acredita muito nessa área. Eu falei 15 áreas da igreja. Eu não sei se eu esqueci alguma área aqui. Mídias, exatamente. Que mais? Tá, tudo dentro de mídias, né? Tá. Que mais faltou? 16 áreas. Uma igreja tão pequena precisa de 16 áreas, pastor? A gente é pequeno, mas a gente é metido demais. Oi? Não, o fluxo não é uma área. O fluxo é um grupo dos pastores, onde a gente se reúne para fofocar. Só isso. A gente fala mal das pessoas, né, pastor? A gente adora essa área. Enfim. Mas aí, tantas coisas novas, demanda o quê? O que está faltando? Um novo espaço. Nós temos agora aqui 72 pessoas. E aí o ar-condicionado sofre demais. Enfim, orem por isso. A gente já está olhando um lugar e pedimos que você esteja em oração para que tudo seja feito exatamente à vontade, na direção de Deus. Amém? A gente não quer dar passos por emoção. Não porque a gente acha que tem que mudar, porque a gente acha que tem que ser bonito. A gente acha isso tudo legal, mas não é isso que nos move. O que nos move é a direção do Deus a que servimos. Amém para isso? Amém. Eu estou numa expectativa. Eu ia falar ansioso, mas isso é uma coisa que eu não sou, é ansioso. Nem quando eu não era tão alinhado com Deus, imagine agora. Sabe, gente, a Igreja Essência, nos últimos 2 anos, acho que 2 anos, o Senhor nos deu o culto da presença. Quem nunca veio ainda no culto da presença, só vou te dar uma dicasinha. Se você tiver vontade de ter um face a face com Deus, culto da presença, às terças-feiras, aqui. Ai, pastor, eu tenho até medo disso. Então não venha, fique em casa, assista um bom filme. Mas sabe, Deus deu uma direção para a Igreja Essência de ajudar as pessoas a sentir Cristo dentro delas. Quem concorda comigo? Quem pode dizer que reconhece que este é um lugar, sim,
em que a igreja e os pastores orientam, incentivam e apoiam as pessoas a sentir a presença de Deus dentro delas. Muito fraco, gente. Meu Deus. Pastor Renato, você assume aqui, eu vou tomar um lanche ali. Você reconhece isso? Só que tem uma coisa que o Senhor começou a falar no final de novembro. E eu falando da colheita e o Senhor, sim, a colheita vai continuar, vamos vir a página. Senhor, a colheita vai continuar, vira a página. Senhor, eu preciso de uma palavra para 2026. E eu achando que essa palavra viria rapidamente, e o pastor Vitor me cobrando, pastor Dani, e a palavra? Pastor Dani, e a palavra? Cara, não tenho palavra ainda. Ameaçou até de ir embora da igreja. Meu Deus do céu. Edu, não é fácil não, Edu. Pensando o quê? E aí, o Senhor começou a falar há 2 semanas atrás sobre 2026. E é algo tão profundo que eu passei por alguns processos e ainda estou passando. Hoje foi um dia bem difícil para estar aqui agora para falar dessa palavra. E eu preciso que você me ajude para tentar entender, e se você não entender, faz cara de que você entendeu pelo menos, para eu não ficar triste. Mas a palavra que o Senhor nos deu para 2026 é que será o ano da transformação. E eu fiquei assim muito, eu confesso que desorientado por essa palavra. Senhor, peraí, como assim? Como o ano da transformação? A transformação ocorre quando você entrega o governo da sua vida para Jesus, que já está dentro de você. Eu achava que, basta eu ter Jesus dentro de mim, o Espírito Santo, isso é uma dupla vencedora e não há obstáculo e não há dificuldade. Mas de 2 semanas para cá, o Senhor começou a falar que existe uma grande diferença entre Ele habitar dentro de uma pessoa, para Ele governar a vida dessa pessoa. E essa transformação é algo que acontece na nossa mente, porque requer de nós uma atitude. E a gente vem falando, quem frequenta os cultos de terça-feira, o culto da presença, sabe que a gente insiste em rendição, em entrega, em rendição absoluta. E eu sei que é um tema difícil, porque para o ser humano rendição é perder. Quem se rende é quem perdeu. Mas o Senhor traz um outro sentido. Quem se rende é quem ganha espaço, quem ganha território nos céus. Só que essa rendição, ela tem agora um caminho, um porquê maior. Porque essa rendição é quando nós entregamos o governo da nossa vida a Jesus.
Eu li incrível, gente, porque aí o Senhor começa a mostrar de vários lados, né? Aí eu encontro uma pessoa do nada e a pessoa no meio da conversa, então a transformação. E aí eu estou procurando um filme e aparece um filme, Transformação. E aí eu leio uma notícia, transformação. Tá bom, Senhor, tá bom, Senhor. E eu li uma frase de um homem que eu admiro muito, chamado Watchman Nee. E ele diz: a mente não transformada está em guerra com Deus. Vou repetir para você. A mente não transformada está em guerra com Deus. Sabe por que isso? Porque enquanto a nossa mente não é totalmente transformada, a gente insiste em achar o que é melhor para nós. E a gente toma decisões e faz escolhas e pede para Deus abençoar. Mas a gente não pediu para Deus fazer a escolha por nós. A gente acha que a gente é esperto. A gente acha que a gente até é legal, que você faz tudo legal, que você obedece a Deus, que você é um dizimista fiel, e você vai vivendo, vai tocando a sua vida, vai tomando as suas decisões, fazendo as suas escolhas, e vez por outra, alguma dessas escolhas dá ruim, mas eu tenho um Deus, que eu vou lá, e eu ajoelho, e eu clamo, e eu me derreto todo diante dele, e ele me ama, e ele é poderoso. Me amar e ser poderoso é tudo que eu preciso para ele resolver o meu problema. E assim a gente vai vivendo de solução em solução de problema. Uns maiores, outros menores. Eu tenho dito que a Bíblia inteira está ali em Romanos 8. A carta toda de Romanos, mas Romanos 8 é a Bíblia concentrada. Mas também a Bíblia se resolve toda nos primeiros capítulos de Gênesis. E o Senhor me levou a uma passagem fantástica. Em Gênesis, no Éden, a palavra de Deus diz que Deus descia às tardes para caminhar com Adão no Éden. Eu acho isso fantástico. Eu fico imaginando isso. Meu Deus, meu Deus. Que amor é esse pela criação? Mas na história da transformação, Deus falou um negócio para mim que me chocou. O Deus que descia para caminhar com Adão, agora é o Deus que habita dentro de você. Você não entendeu? Então Adão estava lá no Éden, curtindo, trabalhando, plantando, colhendo, tomando bronca da Eva e tal. E Deus descia às tardes para ter um tempo com Adão.
Jesus inaugura uma nova relação. Ele vem morar dentro de mim, dentro de você. Você não precisa ir num templo para encontrar Deus. Você não precisa se ajoelhar diante de um santo para encontrar Deus. Ele está dentro de mim, dentro de você, 24 horas. Sedento para te ouvir. Para falar com você. Mas a gente que é tão bom em desenhar a nossa vida, em estabelecer projetos, planos, seria melhor entregar o governo da nossa vida nas mãos dele. Senhor, eu não vou fazer nada se o Senhor não falar. É isso? Vai por aqui. Faça isso. Não faça aquilo. Vá por aqui. Desvia de tal pessoa. Vá atrás de tal pessoa. Não reclame do trabalho que eu te dei. Deixa eu colocar os meus sonhos no seu coração. A mente transformada, que convida a Cristo para governar, é uma mente que não é pega em depressão, que não vive ansioso, que não tem medo, que não se entristece. Sabe, gente, nós olhamos para a cruz e dá uma tristezinha, né? Há anos atrás, eu tinha isso. Olhava para a cruz, assistia aqueles filmes de Jesus e chorava. Depois que eu passei a entender a cruz, não tem coisa mais linda. Pastor, o que você está falando? Mataram o nosso Jesus. Então, mataram o nosso Jesus. E nós morremos com ele. Não é isso que a Bíblia fala? Isso não é triste, porque ele ressuscitou e nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. Uma vida onde não cabe dor, não cabe medo, não cabe vergonha, não cabe tristeza. Porque ele habita dentro de nós e ele governa dentro de nós. E todas as nossas emoções, todas as nossas sensações, tudo que a nossa mente é capaz de pensar, tem que estar sob o governo dele. Romanos 6. Portanto, versículo 4 a 11. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida.
Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com Ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós uma vez pregamos aqui sobre além da cruz. Não que a cruz não fosse o ápice, mas a cruz liberou muitas coisas para nós. E esse texto fala exatamente isso. Cristo vive onde o eu morre. Uma palavra, uma frase tão curta. Mas você consegue entender a dimensão disso? Cristo vive onde o eu morre. É isso que Deus propõe para nós em 2026. Uma nova vida espera você em 2026. É uma vida fantástica. Eu fico imaginando, lá pelos meses seguintes aí do começo do ano, aqueles que começam a viver essa palavra, porque o Espírito Santo vai ajudar. Ele nos dá uma palavra e ele nos ajuda a viver essa palavra. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O Senhor diz que Ele é o nosso ajudador. Não seremos reformados, e sim transformados. Reconstruídos. Eu trabalhei com construção 30 anos. Como arquiteto. Isso era uma coisa que eu não gostava de fazer, era reforma. Por que reforma? Pastor, você faz, o cliente gasta dinheiro, mas o troço continua errado, assim, que tem coisa que nasceu errada, e chama você para tentar consertar o errado. E aí eu lia sobre Martim Lutero, grande homem, tem o seu mérito, mas aí todo mundo fala que ele reformou a igreja. Mas como você vai reformar algo que nasceu errado? Porque aquela igreja que ele lutava contra, nasceu errado. E você vai poder aprender isso lá no Casa de Salomão, da Igreja Essência, História do Cristianismo. Chega de ficar dando jeitinho. Chega de um mais ou menos. É o governo de Jesus Cristo. É uma vida assertiva nele. Não é tapar buraco.
Não é fazer as coisas, meter os pés pelas mãos e depois ir lá, ô pastor Renato, ora por mim, ô pastor Gilberto, estou precisando. Nós estamos aqui para isso. Se você não vir pedir oração, a gente não tem o que fazer. Nossa vida fica um tédio. Mas é o governo dele. Você acha que o governo dele, alguma coisa vai dar errado? Você acha que ouvindo ele, alguma coisa vai dar errado? Você acha que antes de eu tomar uma decisão, se eu olhar para dentro, aonde ele está, e falar, Senhor, o Senhor governa a minha vida. Se o Senhor falar não, é não, Senhor. Por mais que pareça a melhor coisa do planeta, se eu ouvir um não, eu me movo sob o seu governo. O seu não é suficiente para mim. Você acha que vai dar errado? 2026 ele nos transforma a substância dele, a estrutura dele, a forma dele, aos pensamentos dele, ao poder dele, à autoridade dele. Isso é o governo dele. Nós lemos várias passagens na Bíblia que dizem sobre o Cristo que nos liberta. Nos liberta do quê? Você já parou para pensar nisso? Nos liberta de quem nós éramos. Como pobres humanos, sem Cristo no governo. Segunda Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo poder do Senhor. Esse é o nosso versículo para 2026. Isso tudo que a gente está falando é palavra de Deus. Não é conversa de pastor. Não é o que eu quero. É o que Ele propõe para nós, para 2026. Talvez você ache, pastor, isso aí é muito para mim, hein? Esse negócio aí, transformação. É muito para você, é muito para mim também. Mas nós temos um Espírito Santo, é o combo perfeito. Nós temos Jesus dentro de nós e nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a sermos Jesus. Para finalizar, você acha que o governo de Jesus é pouco? O governo de Jesus produz um fruto. E esse fruto está lá em Gálatas 5:22. Veja se alguma dessas coisas aqui você acha legal para você. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Esse aqui é você no final de 2026. E Deus nos abençoe e nos ajude. Eu sei que você está ansioso para comer. Problema seu. Agora eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Porque o Cristo que nós pregamos nessa igreja, como nós lemos aqui, não é o Deus que perdeu. Não é o Deus que está pendurado na cruz. Vou pedir para você se aquietar aí no seu lugar. Feche seus olhos. Se tudo isso que nós falamos aqui, se há verdade nisso, eu não me escondo. Eu não me escondo. Eu não fujo do Deus que eu sirvo. Se tudo que nós falamos aqui é verdade, se tudo que nós falamos aqui é palavra de Deus para 2026, para a sua vida, o Espírito Santo vai te tocar aí agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Para ver a beleza, Espírito Santo de Deus, tua santidade, quero ver os contornos do seu rosto, contemplar até os poros de sua pele, Espírito Santo de Deus, todo esplendor da glória, em ti hei de encontrar. a palavra de Deus diz: Abra os meus olhos, que Jesus revela a Deus, para ver a e o Espírito revela a Jesus. tua santidade. Espírito Santo de Deus, se essas palavras entregues aqui têm a ver com o teu plano sobre nós, Quero ver os contornos para o próximo do ano, seu rosto, contemplar até os eu te peço que o Senhor poros de sua pele. toque essas pessoas aqui e testifique essas palavras. Todo esplendor da glória, em ti hei de encontrar. Assim tu me mantens apaixonado por ti. Assim tu
Santo de Deus. Assim tu me mantens apaixonado por ti. Assim tu mantens o amor que há de Espírito Santo de Deus. Assim aperta os passos, mais milhas eu caminho quando olho pra ti. Essa igreja prega um Deus vivo. Pois se hoje me toca, Não é sobre histórias, amanhã eu preciso. é sobre do hoje, seu toque agora. De novo, e de novo, e de novo. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, toque essas pessoas agora, testificando que essa palavra vem de ti, Senhor, para que a fé delas seja aumentada, Senhor. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo. Essas pessoas precisam te sentir agora, Senhor. Pois se hoje me tocas, amanhã eu preciso do seu toque de novo, e de novo, de novo. Vai, vai, vai. Vai mais fundo, vai mais fundo, vai mais fundo. Começa a dar os primeiros passos para entrega do governo de Jesus em sua vida. Começa agora. Começa agora. Você não precisa esperar 2026. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Faça as escamas caírem ao chão. Faça as escamas caírem ao chão. Algumas pessoas aqui estão começando a enxergar dentro dos seus corações assim eu te vejo nitidamente. Algumas pessoas estão enxergando um Jesus que quer governar a sua vida. Faça as escamas caírem ao chão. Um Jesus que quer te curar por completo. Faça as escamas caírem ao chão. Assim eu te vejo nitidamente. É o seu toque. Se você sentiu o toque do Espírito Santo, eu vou te convidar para ficar em pé no seu lugar. Se você não sentiu, não se constranja. Não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado. É o seu toque que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque não enxergo nada, tudo escuro, tudo embaçado. É o seu toque que Ah, me faz Senhor ver, Jesus, me faz o ver, Senhor é me o faz Deus ver. real, real. Sem o seu toque não enxergo nada. O Senhor tudo é o escuro, Deus tudo que nos embaçado. toca agora através do Espírito Se Santo, hoje me tocas, amanhã que acende uma chama nos nossos corações. seu toque Chama essa que vai nos iluminar durante todo o ano que temos pela frente. pois se hoje me tocas, Chama que vai manter os nossos corações aquecidos. o seu toque de novo, e de novo, e de novo. Pois se hoje me tocas.
Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado pelo teu plano perfeito sobre nós. Obrigado porque o Senhor trará curas. O Senhor trará conserto. Porque o Senhor é um Deus de amor. E ainda que tenhamos tomado atitudes fora da tua direção, do teu governo, mas o Senhor é aquele que traz conserto. O Senhor é aquele que traz conserto e que nos aponta para caminhos assertivos contigo, Senhor. Contemplando a tua glória, Senhor. Desfrutando da tua bondade, do teu amor, Senhor. É o Senhor que cuida de todas as coisas. Isso é o teu governo, Senhor. Cuida, Senhor. Cuida de todas as coisas na vida destas pessoas. Em teu nome, Jesus. Em teu nome, Jesus. Obrigado por esse culto. Obrigado por essa igreja. Obrigado por essas pessoas, Senhor. Obrigado pela tua presença, pelo teu mover, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos mantém e nos manterá em pé, Senhor, avançando para as tuas verdades, Senhor, para sermos efetivamente transformados, Senhor, transformados, Senhor, transformados, Senhor, a tua imagem e semelhança, Senhor. Tu és tudo em nós, 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 Senhor. Obrigado pela cura, Senhor. Glorificamos o teu nome, Jesus. Nome sobre todo nome. Glorificamos o teu nome, Senhor. A tua justiça, Senhor. O teu amor, Senhor. Já podemos glorificar o teu nome pelo ano que temos à frente, Senhor. Que certamente sob o seu governo será o melhor ano das nossas vidas até aqui, Senhor. E estaremos neste lugar, nesta igreja, testemunhando a transformação que o Senhor produziu nos nossos corações, para a tua glória, Senhor. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Agora vamos nos servir. A Salete trouxe um monte de gostosuras lá para nós, que o Edu fez. O Edu cozinha como ninguém, vocês não têm ideia. Então vamos lá para fora agora e vamos comer muito. Deus te abençoe. Se você precisar de nós nesse período até o primeiro culto, não hesite de nos procurar. A mim, a qualquer um dos pastores dessa casa. O reino de Deus não tira férias. Deus te abençoe. Deus te abençoe.
sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é